Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma manhã de estudo. Todos os domingos às 10 horas da manhã temos estudado a Bíblia na nossa Missão Batista de Motas. Uma alegria aqui através do nosso canal poder também compartilhar desse estudo com tantas e tantas outras pessoas que têm nos acompanhado aqui através do nosso canal. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? A revista Parábolas de Jesus, editora cristã evangélica, série Vida em Cristo, material que temos como base para esse estudo, e a Bíblia Sagrada, né, que é a nossa grande regra de fé e prática, o nosso maior e grande manual, né, para estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar duas parábolas, né, a parábola do amigo importuno e a parábola do juiz iníquo, que está em Lucas no capítulo 11 e Lucas no capítulo 18, e nós vamos ler o texto bíblico de Lucas 11, de 5 a 8, logo após também Lucas 18, ok? Diz assim a palavra de Deus: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará o que houver de mister. Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: um amigo recebeu um outro amigo em casa e não tinha o que dar o que comer, foi a um outro amigo, uma terceira pessoa, pedir essa ajuda, pedir pães. E esse amigo não abriu a sua porta. Ou se ele não abrir, o que você fará? Você vai continuar a insistir, você vai continuar importunando, vai continuar pedindo, porque certamente ele vai abrir de tanto que você vai pedir, correto? Lucas 18, também a nossa palavra de Deus vai dizer o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo vós que depressa ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé nessa terra? Agora uma outra situação, e Jesus ensinando os discípulos sobre oração, sobre perseverança, que vai falar desta mulher viúva que tinha uma causa a ser julgada e ia até o juiz, e o juiz se recusava a atendê-la. Bom lembrar que naquele tempo o juiz ele se deslocava dos lugares que ele ficava, né? Hoje, se você precisar de uma questão judicial, você vai ao fórum, um advogado, um juiz falar, e a cidade tem lá o seu local onde o juiz vai atender o fórum. Mas naquela época se deslocava, ou seja, hoje ela ia num lugar, outro dia ia no outro, e assim ela foi de forma perseverante para falar com o juiz até que fosse atendido. Jesus está ensinando os seus discípulos sobre oração. Jesus ele sempre falava com os discípulos. Um método de ensino de Jesus era também as parábolas, né? Uma forma fácil de entendimento para falar aos discípulos. E era a forma que ele escolheu, porque não havia necessidade de que outros, os incrédulos também, não precisavam saber, muito menos aqueles também que se achavam conhecer demais e saber muito. É uma coisa que Jesus revela aos seus discípulos, e uma das formas que ele fazia era através das parábolas. Oração insistente, oração persistente era o assunto. É preciso lembrar já logo no início que quem ora agrada a Deus, quem ora é respondido. Então o propósito dessas parábolas é exatamente falar sobre oração. Nas duas parábolas, né, a gente vai ver Jesus mostrando aos discípulos a necessidade de orar, instruindo os discípulos para que eles tivessem uma vida de oração, uma vida dedicada à oração. É na oração
que Deus faz as bênçãos reservadas para a vida dos seus filhos se tornarem reais. As bênçãos que Deus tem reservada para os seus filhos, as bênçãos que Deus tem reservada para você, elas vão acontecer através da sua oração, através da sua busca a Ele. Assim seremos abençoados, né? Efésios, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer isso, com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Então, deixa eu te lembrar que a oração é uma ferramenta do crente, uma arma poderosa que você tem nas mãos. A oração não tem poder. A oração é a ferramenta que você tem pelo qual passa o poder de Deus quando você se comunica com o Eterno, quando você se comunica com o Pai. Quando você ora, você fala com Deus. Então, as duas parábolas, Jesus está propondo lições sobre perseverança na oração. Orar é entrar na presença de Deus. Orar é entrar no trono da graça. Então, guarde no seu coração isso. A oração é como um exercício. Há muitas pessoas que precisam fazer exercícios diários, e isso é bom para todos, o exercício diário, o exercício físico. Mas a oração é um exercício espiritual do crente. Precisa acontecer sempre, precisa acontecer todos os dias. A primeira parábola, em Lucas 11, 5 a 8, está inserida aqui entre a oração do Pai Nosso, né? Porque Jesus ele está orando. O texto de Lucas 11 vai dizer que aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, um dos discípulos perguntou como deveriam orar. Eles percebiam que Jesus tinha vida de oração. Então eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Então, quando Jesus começa a ensinar essa oração, logo em seguida Jesus vai aplicar essas parábolas para o entendimento deles. É importante lembrar, Jesus ele tinha uma vida de oração. Então ele está motivando os seus discípulos a orarem, né? A orarem, a pedir ao Pai quando for necessário, a orar em todo o tempo. Jesus tinha uma vida de oração. Ele orou por ocasião do seu batismo. Jesus orou depois de haver curado um leproso, lá em Lucas 5,16. Lucas 6,12 vai mostrar Jesus orando para escolher os futuros apóstolos. Passou dias orando, noites, né? Orou sozinho, orou no Getsêmani, orou falando com o Pai. Você vai ver Jesus: Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Vida de oração. Ele intercedeu por Pedro, ele curou enfermos, ele libertou pessoas oprimidas, orou por si mesmo, ele orou até mesmo antes da morte. Lá em Lucas 23:46 ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus começa seu ministério e termina seu ministério terreno com oração. Jesus mostra aos discípulos a necessidade de orar. A necessidade de orar. Como disse Lucas 6,12, vai mostrar ele orando a noite toda no monte por alguns dias. Naqueles dias, vida de oração Jesus tinha. Então a necessidade de orar foi a conversa de Jesus com os discípulos. Essa é a nossa conversa, esse é o nosso estudo hoje. A necessidade de oração. A atitude é insistir na oração. A gente insiste quando precisa, a gente ora por uma necessidade. É lamentável, mas oramos muito pouco. Temos orado pouco, né? Às vezes sentindo mais confortável quando pedimos outro para orar. Alguém já disse que muitos estão terceirizando a oração, né? Não oram mais, pede a pessoa que ore. E a parábola vai mostrar que a gente deve ter sim corrente de oração, deve ter pedidos de oração, não há problema nisso, devemos ter companheiros de oração, né? Enfim, mas a necessidade da vida de oração de forma individual, da persistência, da busca, e não só pedir que outros orem, mas também você ter vida de oração. Então, nesta primeira parábola, Jesus está mostrando aqui que alguém estava passando por uma necessidade, uma pessoa, um amigo sem condições de ajudar uma pessoa que chegou à sua casa e foi pedir ajuda a outro. Aqui ele está ensinando sobre a necessidade de pedir em oração. Aqui nós estamos aprendendo sobre a necessidade também de orar uns pelos outros e sobre essa questão da petição através de uma rede de oração, de uma corrente de oração, que não há problema, como eu disse, devemos fazer isso, mas sobretudo vigiar a nossa vida para que também tenhamos uma vida de oração. Jesus ensina sobre a necessidade de pedir. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo número 6, a orientação era a seguinte: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
Ou seja, vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ficar ansiosos, não precisam andar dessa forma, não precisam viver dessa forma. O que vocês fazem? Vocês coloquem as necessidades de vocês diante de Deus. Tornem elas conhecidas diante de Deus. Eu sei que o Senhor conhece o nosso pensamento. O Senhor conhece as nossas necessidades, mas a Bíblia orienta e nós devemos tornar conhecidas as nossas necessidades diante de Deus, como? Através de orações, de súplicas e de ações de graça. O que Paulo está dizendo aqui é que você não precisa andar ansioso, você não precisa viver ansioso ou preocupado. Ele está dizendo, coloque diante de Deus. Coloque para Deus, como? Orando, suplicando, clamando, buscando e agradecendo. Então a parábola aqui mostra a importância da petição, do pedir. Deus, Ele sabe de todas as coisas? Não temos dúvida, sabe de todas as coisas. Mas Ele deixou esse meio, a forma, através da oração, de se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer que a gente abra o coração, seja sincero, colocar diante dele os nossos desejos, as nossas aflições, situações que passamos e que vivemos. E a oração é esse caminho que nós temos de comunicação com o Senhor. E Jesus está ensinando aqui, Ele está ensinando o seguinte, que além de pedir ajuda quando precisar, devemos pedir, quem é que vamos pedir? A quem pedir? A Bíblia diz, leve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda nessa parábola, ele vai dizer, logo depois no versículo de número 8, a questão do pedir, né? Do pedir e do bater. Você precisa fazer isso. Versículo de número 9, 9, não 8, mas o 9. E vos digo vós, pedi e dar-se-vos-á, e buscai e acharei, e batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, a oração requer atitudes, e essas atitudes no pedir, no buscar e no bater. Vocês façam isso. Vocês peçam em oração. Porque ele está dizendo assim, o entendimento desse versículo 9 é o seguinte, vocês são maus e sabem dar boas dívidas aos filhos de vocês. Até vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês quando eles pedem, né? Quando eles têm necessidade de alguma coisa. Se um filho pede pão, o pai não dá pedra. Se pede peixe, não dá uma serpente. Então vocês fazem isso sendo maus. Imagine o Pai Celestial, né, que conhece tudo, sabe tudo, dono de todas as coisas. O que Ele não pode fazer quando vocês estiverem orando? Ele dará o Espírito Santo, Ele dará consolo, Ele dará conforto, Ele suprirá as necessidades. Jesus está mostrando aos discípulos a oração como um dever dos seus servos, dos seus filhos. Oração e respiração são coisas parecidas, são coisas vitais. Para viver, temos que respirar. A respiração é fundamental. Como a oração é algo vital na nossa vida, precisamos orar. Na segunda parábola do capítulo 18, mostrando a questão do dever do servo, compromisso que nós devemos ter com a oração, né? Jesus vai mostrar aqui que nós devemos orar sempre, não desmorecer, não recuar. Há muitas pessoas que começam a orar por uma causa, por um propósito, daqui a pouco recuam, daqui a pouco desistem. O texto vai dizer que a viúva não desistiu, ela persistiu. A mulher do texto tinha uma causa a ser resolvida e não parou enquanto não foi resolvida. Então Jesus mostra assim, não deixem de orar, não esmoreçam na oração, perseverem, né? A primeira parábola está demonstrando que nós temos que ter atitude. Oração e atitude estão alinhadas. Ação, busca, batam, peçam. É assim que deve ser, né? Agora, o segundo momento, ele já está mostrando assim a oração como um dever. Necessidade de pedir e um dever também do crente. O servo de Deus, ele precisa ter vida de oração. Se você não orar, se eu não orar, nós vamos fracassar na nossa vida. Ministério sem oração, ministério fracassado. Igreja sem oração será igreja fracassada. A oração é uma necessidade. Coisa terrível é, cada vez mais temos uma necessidade de orar e nossos cultos de oração às vezes são tão poucos frequentados e nós precisamos de orar. E sabemos que a oração move o coração de Deus.
A Bíblia diz que lá em Atos, no capítulo 4, 31, que os discípulos estavam orando e quando eles oravam o lugar tremeu, ou seja, há um movimento no céu quando a gente ora e o servo de Deus precisa entender isso. A oração não pode ser um peso, não devemos esmorecer, devemos perseverar e não recuar. O apóstolo Paulo ele entende a importância da oração, valoriza esse momento, escrevendo aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele dá um conselho: orai sem cessar. Pastor, orar sem cessar? Como é que eu faço com o meu trabalho? Como é que eu faço quando eu estiver dirigindo? Olha, a Bíblia diz que Daniel era um homem de oração. Pela manhã, pela tarde, à noite, Daniel estava orando. Meu filho, certa vez, o pequeno João Pedro, 6 anos, disse assim: pai, eu oro mais do que Daniel. Porque ele orava só 3 vezes, eu oro mais de 3 vezes, eu oro para comer, eu oro para dormir, eu oro quando acordo. O entendimento é o seguinte, que a sua vida, seu pensamento deve estar focado no Senhor, vida de oração, propósito de oração, a mente no Senhor. Você vai ter os seus momentos de oração, ore sem cessar, mas a sua vida, o seu pensamento constante ligado no trono da graça, vivendo para Ele e com Ele. Você pode estar dirigindo, pensando no Senhor, você pode estar no ônibus, você pode estar no seu trabalho, seu pensamento no Senhor, fazendo as suas atividades, mas com o pensamento ligado no Senhor. Paulo dá importância à oração. Paulo aprendeu a respeito da oração, aprendeu com os ensinos de Jesus e por isso ele orava sem cessar pelos irmãos. Efésios 1,16 vai dizer que ele vai dizer o seguinte: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha, eu agradeço o Senhor pela vida de vocês e oro por vocês sempre. Paulo não cessava de orar pelos irmãos. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela sua comunidade? Você tem orado por missionários? Você tem orado pelo seu país? Você tem orado pelo mundo? Você tem orado? Paulo está mostrando a importância de orar. Paulo orava para que os efésios conhecessem a esperança que há em Cristo, para que conhecessem o poder de Jesus, o conhecimento a respeito de Deus. Ele queria que eles se acostumassem com essa ideia de orar e de conhecer cada vez mais o Senhor. Ele valoriza a oração. E estava mostrando aos efésios o valor da oração. O Senhor nos mostra o valor da oração quando, ao orar, Ele explica aos seus discípulos essa necessidade. Os discípulos percebem nele que ele tinha vida de oração. Por isso alguém disse: ensina-nos a orar, um deles. E aí Jesus começa a dizer como é que nós devemos orar, de forma perseverante, na busca constante, perseverança na oração. Tiago, no capítulo 5, versículo 3, vai dizer: está alguém sofrendo, ore. A oração da fé salvará o enfermo. A oração funciona, a oração é bênção, é comunicação com o Senhor. Tiago recomenda orar sempre, quando? Na alegria, na tristeza, na enfermidade, na adoração, em todo o tempo, na escassez, na confissão de pecados. Quando erramos, quando pecamos, confessar os nossos pecados ao Senhor, em oração pedir: Senhor, perdoa-me. Se quebrantar diante dele, persevere. Persevere, porque Deus ouve as nossas orações e Deus responde. O texto de Lucas 11, do amigo importuno, a gente percebe essa cena, tarde da noite, alguém chega na casa dele, ele não tem a comida, não tem o pão e vai pedir um amigo, né? Vai pedir um amigo, pede ajuda, está ensinando sobre pedir ajuda. Eu pergunto: você estaria disposto a levantar do conforto para ajudar alguém? É preferível ficar deitado, certamente. Jesus falou assim: olha, pela importunação ele vai atender, talvez nem pela amizade, nem pelo motivo ou pela sua necessidade, mas porque você importunou. Aprenda a pedir, aprenda a buscar, aprenda a bater, aprenda a insistir, né? Você levantaria para fazer isso? É uma questão que você e eu temos que responder, é uma questão pessoal, né? Precisamos responder. O texto de Lucas 11, no versículo 8, ele diz assim: digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantará por causa da importunação e vai dar tudo o que precisar. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que o resultado da perseverança é ser atendido. Quem persevera será atendido. Jesus está revelando aqui um traço da natureza humana, quando diz que vai atender por causa da importunação. Ah, de tanto que meu filho pediu, eu comprei. De tanto que a minha esposa pediu, eu fiz. De tanto que meu esposo pediu, eu fiz. De tanto que eu orei, olha, eu busquei e Deus me ouviu. Está vendo?
exatamente desse jeito: pedir e perseverar. O comentarista bíblico William Hendrickson, ele vai comentar esse versículo, né, da importunação, dizendo o seguinte: se mesmo um amigo terreno com certeza oferece ajuda sem se importar com o motivo, se um amigo terreno te oferece ajuda sem se importar com o motivo porque você importunou, imagina o Pai Celestial, cuja motivação não ficará dúvida alguma, né? Não ficará dúvida alguma a respeito da sua necessidade. Ele não vai te responder às suas petições de forma generosa? Então guarde uma coisa no seu coração: Jesus, ele não nos atenderá porque estamos importunando a ele. Ele vai nos atender por seu grande amor, pela sua grande bondade, porque prometeu estar conosco. Ele disse que teríamos a nossa atitude de buscar, de pedir. Ele disse que se estivéssemos com ele e ele estivesse em nós, se vocês estiverem comigo, as minhas palavras estiverem com vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem, será feito. Tudo aquilo que vocês pedirem de acordo com a vontade do Pai será feito. É preciso estar com ele, precisa estar caminhando com ele, uma vida íntima com ele. Então a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele se agrada da perseverança na oração. Então a nossa perseverança, querida, ela aumenta a nossa confiança, ela aumenta a nossa fé. Persevere, ore, Deus nos atenderá. Ele vai ouvir o nosso clamor, né? Os filhos de Deus precisam perseverar na oração. Ele vai dizer assim: ore, persevere e não recuem, né? Depois que a gente aprende sobre a perseverança na oração, no contexto da amizade, agora Jesus vai nos ensinar o contexto da oração, no contexto de justiça, perseverança no contexto de justiça. Primeiro no contexto de amizade, pedir a um outro amigo, e depois no contexto de justiça também. E aí ele usa aqui a figura de um juiz ímpio e de uma viúva. A verdade é essa: nesse contexto, né, exatamente nesse contexto, né, nós temos juízes e juízes, pessoas que julgam causas e causas. Juiz. Neste contexto, o juiz não era uma pessoa confiável, nesse contexto, pois não tinha respeito por Deus nem pelo ser humano. Era isso que a palavra está dizendo. Esse tipo de pessoa não possui amor nem zelo por justiça. É alguém sem retidão, né? Vai dizer que ele estava lá e não estava julgando a causa, não se importava com isso. Quanto à viúva citada por Jesus, esta mulher, ela foi injustiçada, ela desejava que sua causa fosse resolvida, que aquilo que era dela deveria ser entregue a ela. O magistrado não quis atendê-lo, mas ela continua a ir a ele e clamando: faz-me justiça contra o meu adversário. Versículo 3 de Lucas 18. Faz justiça contra o meu adversário. E mesmo não tendo respeito, disposição para a justiça, o juiz resolve atender. Versículo 4 e 5. Esta viúva está me aborrecendo, então eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Por que ele fez? Ele fez de tanto que ela insistiu. Ele fez de tanto que ela importunou. O que Jesus estava ensinando aos discípulos é o seguinte: ele usou essa palavra a fim de que os discípulos fossem movidos pelo dever de orar, de persistir, né? Saber que estão diante de um Deus que se agrada quando vê um crente perseverando, quando vê um crente orando. Aí ele vai dizer o seguinte: ouçam o que diz esse juiz. Agora ele, por meio da decisão do juiz, vai demonstrar o seguinte: diz, ouçam o que diz esse juiz. Por esta palavra, ele vai demonstrar aos seus discípulos o seguinte: que o juiz ímpio não resistiu à insistência da mulher. De tanto que ela importunou, ele ouviu. Ele vai dizer: quanto mais Deus, que é santo e que é justo, o grande juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite a Ele? Está vendo? É preciso haver um clamor, é preciso haver uma perseverança. Então o Senhor, que é santo, que é o juiz, não vai atender os seus escolhidos? Vai continuar fazendo esperar? Não, Ele vai atender, e vai atender depressa, diz o texto. Deus julgará a nossa causa. Precisamos orar e precisamos buscar diante do Senhor o grande juiz. Ele atendeu a oração de Jacó, quando Jacó disse: eu não saio daqui se eu não for abençoado, só saio daqui com a minha bênção. E Deus tirou Jacó da aflição. Neemias foi um homem, grande líder, que venceu todos os obstáculos da sua vida orando, buscando ao Senhor, confiou em Deus. Rei Ezequias, outro homem que orou e viveu mais 15 anos após ter recebido uma notícia de que ele iria morrer.
Quando o profeta Isaías chegou, pediu para que colocar a casa dele em ordem, que ele iria morrer. Qual foi a atitude dele? Orou. E ele orou, querido, colocou o rosto na parede. Senhor, eu tenho andado diante do Senhor, eu tenho feito o que é reto, eu tenho te agradado, eu tenho andado nos teus caminhos. Olha a oração. Ele tinha crédito com Deus, tinha moral com Deus. Eu estou fazendo a tua vontade, estou andando nos teus caminhos. E diz a palavra que o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos. A oração de Jabes é algo tremendo. E Jabes, seu significado já é terrível. Dores, nascido com dores, nascido para fracassar, para andar para trás. Quando Jabes passava, as pessoas diziam, ali vem um rejeitado, ali vem um sofrido, ali vem um rejeitado. E esse homem resolve orar. E ele faz uma oração: Deus, peço que me abençoes, que seja comigo a tua mão, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E se possível for, me livra do mal. Ele sabia que o mal estava à volta. Se possível, me livra. Pediu a bênção sobre a vida dele. Pediu que Deus abrisse os seus olhos e mostrasse, que ele pudesse ter visão espiritual, que fosse abençoado. E diz o texto que Deus ouviu e Jabes se tornou mais ilustre do que os irmãos dele. Tornou um homem de história de vida mudada pela oração. Então persevere, lute e vence pela fé. Lucas no capítulo 6, 12, eu volto nele. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, naqueles dias, passou os dias e noites em oração a Deus para a escolha dos seus 12 discípulos. Jesus orava em todo o tempo. Guarde isso. A oração não pode ser uma atividade religiosa, não pode ser um peso, não pode ser algo que vai trazer peso para você. A oração é se colocar diante de Deus, na presença do trono de Deus, é se relacionar com o Pai, é ter um diálogo com Ele, uma comunicação. E esse diálogo e essa oração pode trazer mudanças e transformações na sua vida e na vida de muitas pessoas quando você se relaciona com o Pai. Orar é mostrar dependência de Deus. O Senhor espera que você persevere, o Senhor espera que você seja um homem e mulher de oração, família de oração. Você poderia estar fazendo uma pergunta e eu vou tentar te ajudar a responder. A pergunta é: quanto tempo se deve orar, pastor? Jesus orou noites. Lucas 6,12 diz que ele orou várias noites, né? Várias noites, durante algum tempo. Daniel, no capítulo 10, versículo 12 a 14, vai dizer que Daniel orou 21 dias pela sua causa. 21 dias. Jesus, várias noites. Daniel, 21 dias. 1 Reis, no capítulo 18, 42, vai dizer que Elias orou 7 vezes. Ou seja, em constante oração. Paulo, repito outra vez, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo recomenda: orem sem cessar. Salmo de número 88, versículo 1, você vai ver Davi dizendo o seguinte: ó Senhor da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Sabe o que é isso? Davi orava de dia e orava de noite. Quanto tempo você deve orar? Sempre. Todos os dias, em todo o tempo. Orar em toda e qualquer situação. Amém? Por isso vamos orar. Deus Santo, Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. O Senhor ensinou os discípulos a orarem, a Te buscar, a ter vida de oração, a perseverar, a não recuar, a colocar as petições diante do Senhor, dizendo que não precisaríamos estar ansiosos ou preocupados, que poderíamos colocar toda a nossa petição, o nosso entendimento diante do Senhor. Que se estivesse com o Senhor e o Senhor estivesse conosco, o Senhor iria responder as nossas orações. Tu é um Deus que ouve as nossas orações. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia orar, a ter uma vida de oração sem esmorecer. Fortaleça, renova. Que cada crente, cada pessoa que está compartilhando desse estudo, a partir de hoje, Deus, mude a sua história de oração, mude a sua vida de oração e verá vitórias do Senhor. Porque orar é falar contigo. Orar é ter intimidade, comunhão e relacionamento com o Senhor. Orar é resultado, terá resultado de bênçãos materiais, espirituais e tantas outras em nossa vida. Nós te agradecemos e nós te bendizemos por esta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e faça de você um homem, uma mulher de oração, uma pessoa de oração, perseverante, com comunhão e intimidade com o Senhor através da oração. Deus te abençoe.